preservar a história do Tribunal de Contas. Essa é a intenção deste quadro especial de entrevistas. Membros e servidores compartilham conosco os principais fatos desde a criação da Corte de Contas. Aqui comigo, a analista de controle externo do TCE, Marilda Piccolo. Muito obrigada pela entrevista. É um prazer poder partilhar um pouco das nossas histórias. Marilda, conta pra gente quando e como se deu seu ingresso aqui no Tribunal de Contas. Então, eu estive no Tocantins bem no início, em 89, para vir visitar minha irmã. E nessa visita eu conheci o Dr. Gonçalves, que era então o presidente do Tribunal de Contas. E aí ele me fez a proposta, ele disse: olha, estou precisando de uma pessoa como você, que já tenha uma certa experiência, principalmente para ajudar a treinar as pessoas que nós estamos contratando. Você não gostaria de vir para o Tocantins? Falei, bom, vou pensar e depois eu lhe dou a resposta. E voltei para Goiânia, continuei minha vida normal, lá eu já trabalhava como educadora e tudo. E passou uns 15 dias, ele me ligou novamente. Aí eu peguei e falei, quer saber, eu vou lá experimentar, né? O segundo convite foi irrecusável. Foi irrecusável. E aí eu vim em julho de 90, eu estava já nos quadros do Tribunal de Contas. Marilda, então você chegou bem no início, pôde vivenciar todo aquele dia a dia lá em Miracema ainda, né? Sim, nós trabalhávamos, já fui trabalhar com a Altair, que é uma colega nossa muito querida, e trabalhávamos na parte de secretaria do Pleno, tudo sendo montado, as atas sendo redigidas conforme a gente foi aprendendo com o Dr. Ibamar, Dr. Gonçalves, Alexandre, que iam nos orientando nesse trabalho e tentando colaborar o máximo possível, ajudando as meninas da recepção, como se atendia um telefone, um PABX. Então a gente acabava fazendo de tudo um pouco. Era uma casa alugada e lá nós passávamos o dia inteiro trabalhando. Logo depois, quando viemos para Palmas, já em 91, nós fomos uma das últimas a vir, porque não tínhamos onde morar, e o Dr. Gonçalves até nos arrumou uma casa emprestada de um outro servidor, e aí eu convidei duas colegas para morar comigo, que foi a Altair e a Aldenira. Então assim, vivenciamos tudo desde o princípio. E essa questão do trabalho em conjunto, um ajudando o outro, se estimulou um sentimento de união, né, pelo jeito? Sim, muito, assim, uma das grandes marcas que a gente traz desse início é isso, a solidariedade que havia entre todos os servidores. Nós nos dávamos carona, quem cozinhava em casa chamava os demais para almoçar ou jantar, principalmente jantar, porque o almoço acontecia aqui mesmo no centro. A maioria das pessoas ou morava na Vila dos Deputados, que hoje é a 110 Sul, ou na antiga 72. Então, muitas vezes a gente não conseguia ir em casa, muita poeira, muito calor, então almoçávamos sempre por aqui. Mas na hora do jantar era aquela festa, quem era um churrasquinho, uma galinhada, a gente sempre junto. Quando nós começamos a construir nossa casa na 61, ninguém tinha água e meu esposo conseguiu fazer a instalação. Então até a água a gente dividia com todo mundo. Então era um sentimento de solidariedade muito grande. Então era uma solidariedade no trabalho, né? Um desafio novo, todo mundo aprendendo, tentando ajudar e fora também. Interessante. Sim, o tempo todo a gente se apoiando, porque as pessoas também vinham muito sozinhas, tinham saudades da família, saudades de casa. Então a gente acabava sendo uma grande família. E hoje, né, no trabalho é comum, todo mundo com computador, todo mundo com tablet, né, enfim, mas naquela época como era? Como era o trabalho de vocês? Então nós trabalhávamos nas máquinas, já era máquina elétrica, né, já não é assim tão antigo. Trabalhávamos em máquina de escrever e as nossas atas, que era o maior trabalho da Secretaria do Plenário, que era registrar de fato tudo o que acontecia. Textos longos, né? Isso, nas decisões do tribunal eram todas feitas à mão. E a gente tem isso tudo guardado aí, as posses dos conselheiros, enfim, tudo que acontecia em nível de gestão era registrado em ata, todas feitas à mão. E tudo com muito carinho, né? Pelo que a gente pode observar assim, nas entrevistas, as pessoas contam com carinho dessa época, né? Era difícil, não era fácil, mas tem um certo carinho por esse tempo. Sim, a gente fica assim, hoje a gente fica orgulhoso de saber que fez parte dessa história
e também assim uma coisa que eu vejo que ficou, que já acontecia naquela época e acontece hoje, era essa vontade de dar esse retorno para a sociedade, para a comunidade, de trabalhar certo. Então, qual o papel do tribunal? Controle externo, mas como que a gente vai exercer esse controle externo para poder dar de fato para a sociedade esse retorno? Então é um sentimento que eu vejo que permanece até hoje no tribunal, esse desejo de corresponder aos anseios da sociedade. Seria algo em comum com o tribunal lá do início e o tribunal de hoje, estimulando esse controle social, a participação cidadã. Sim, sim. Tentar acertar sempre. E o que mais te marcou nesses anos todos de tribunal? Enfim, a minha vida nesses últimos 25 anos é aqui dentro do tribunal. Eu já no tribunal me casei, tive meus filhos, então assim, essa parceria que eu tive em todos os ambientes onde eu trabalhei, esse apoio dos colegas, quer dizer, no nascimento dos meus filhos, eu tive um acidente também, fiquei um tempo afastada do tribunal e os colegas do tribunal sempre me apoiaram. Então, assim, isso eu acredito que é o mais marcante. Muitas vezes hoje a gente vê um tribunal muito grande, um tribunal onde tem mais de 500 servidores. No entanto, se você for nos departamentos isolados, você vai ver que existe ali dentro uma união, independente de quem chega, se é um servidor efetivo, se é um servidor comissionado. A gente percebe que não tem, assim, uma restrição com relação às pessoas. Todo mundo quer ensinar e quer partilhar o conhecimento. E isso se reflete lá fora na sociedade, né? Com certeza. Eu acredito que sim, a gente tem feito esse trabalho para que de fato a sociedade perceba no tribunal um aliado e até os próprios órgãos que são fiscalizados, os jurisdicionados, os municípios, que eles vejam o tribunal não como uma ameaça, mas como um aliado para que cada vez melhor eles consigam prestar esse serviço. E quais foram as mudanças mais significativas na sua opinião? A parte da tecnologia, como você falou, acredito que assim, o tribunal ingressou cedo na tecnologia. Hoje a gente tem assim o que há de melhor em termos de tecnologia à disposição dos servidores, nossos sistemas, né, de controle externo, enfim, todos os sistemas que foram desenvolvidos, eu acho que isso é marcante. E a preocupação que o tribunal sempre teve na capacitação dos servidores e dos jurisdicionados. Ou seja, para que os jurisdicionados aprendam cada vez mais e evitem o erro, né? Evitem o erro, exatamente. Tudo que o tribunal faz em termos de resolução, a grande preocupação é como vamos informar os jurisdicionados disso para que eles atendam às demandas do tribunal sem errar e sem grandes questionamentos também. E você, como mestre em educação, como vê a criação desse memorial no Tribunal de Contas? Nossa, para mim assim é uma grande realização, porque além da área da educação, eu também sou formada em História. E a gente vê essa iniciativa como assim um resgate não só da história, mas da participação pessoal de cada um. Por mais que as pessoas que já passaram pelo tribunal ou que estão aqui, seja há um mês, um ano ou 25 anos, cada uma contribuiu. Então eu vejo que o memorial vai poder fazer esse resgate, dar essa satisfação. Nós estamos valorizando o que vocês fizeram. Vocês criaram um órgão, é um órgão autônomo, forte, participativo da história do Tocantins. Então eu vejo que o memorial vai dar essa satisfação tanto para o servidor quanto para a sociedade. Que bom, Marilda. Mais uma vez, muito obrigada pela entrevista. Sempre às ordens.